Indaguemos de nós mesmos de quantos contratempos e desgostos nos livraríamos se houvéssemos humanizado determinados gestos para com nossos semelhantes, especialmente com nossos semelhantes mais próximos, participantes do nosso círculo doméstico nas horas de crise. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, fazendo uma pausa na nossa rotina, onde vamos conversar com Maristela e eu, com vocês. Eu sou Alfredo, da Casa de Jesus, eu e Maristela trabalhamos na Coordenação da Família. E nós vamos conversar sobre o altruísmo como base da comunicação familiar amorosa. Nós começamos que fala sobre a necessidade de nós humanizarmos gestos e atitudes dentro de casa para evitarmos percalços, evitarmos dores, evitarmos problemas. Ou seja, a nossa leitura inicial falava sobre o perdão, né, para estarmos nesse caminho, né, do Espírito da Verdade. Essa leitura do Emmanuel fala sobre nós não precisarmos darmos razão para o outro ter que nos perdoar, para nós estarmos humanizando também esses emoções. E por que a gente começa com essa fala? Porque é muito comum no nosso estágio evolutivo que no dia a dia, nos nossos lares, nós nos demos aquelas cutucadas, aqueles comportamentos que geram atritos dentro de casa. E mais, o que nós vamos buscar na casa espírita? A gente vem buscar um conteúdo que a gente possa levar lá para fora para mudar a nossa vida. A gente não é espírita aqui dentro sempre, a gente é espírita o tempo todo. Então a proposta de hoje é justamente essa, né? Que a gente saia daqui enxergando algo de útil para levar para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, com quem a gente convive, e está colocando essa humanização, esse amor nas nossas relações. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Nós vamos começar falando sobre altruísmo, definindo o que é essa palavra bonita e mostrando que ela é um oposto de egoísmo. Depois nós vamos falar sobre a família terrena, a comunicação familiar, o nosso tema hoje, a sua finalidade e composição. Depois, nossa fala é baseada em alguns capítulos desse livro, de Alberto Almeida, Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos. Nesse livro ele fala sobre duas forças que existem nessa família, as famílias, força de união, força de diferenciação. Nós vamos estudá-las nessa ótica da comunicação familiar e dos relacionamentos familiares. Alberto Almeida utiliza algumas classificações de estilos familiares que a gente vai passar pelo mais importante deles, que é o que faz a família. Nós estamos recuperando aquele segundo item da composição e finalidade da família. A gente vai entender como que esse estilo familiar está relacionado com isso. E, finalmente, a Maristela vai cuidar do mais importante conversar com vocês, que é a questão da comunicação verbal e não verbal, levando dessa amorosidade para, finalmente, a gente estar construindo junto esse conceito do altruísmo como base da comunicação familiar amorosa. Então, esse é o caminho que nós vamos estar fazendo hoje aqui. Mas, então, o que é o altruísmo, né? Altruísmo é uma palavra criada por Augusto Conte para simbolizar a atitude de amor ao próximo, a ausência de interesse próprio ou agir em prol de outra pessoa, que é conhecido como filantropia. O ponto principal do altruísmo, que nos sugere essa figura aqui, é que a dor do outro é a minha dor. Como esse senhor aqui que faz caridade, chamado mendigo, ele se enxerga no próximo. Então esse é o cerne dessa palavra altruísmo. O altruísta é aquele que vê a dor do próximo como sua responsabilidade também, é aquele que entende que o coletivo é mais importante do que o individual. E o altruísmo, dentro do Espiritismo ou do cristianismo em geral, ele está expresso no amar ao próximo como a si mesmo, que Jesus
nos deixou, que nós vemos em João capítulo 13, versículo 34. Mas o altruísmo não está restrito aos centros religiosos. Ele é uma virtude moral muito importante que nós estamos desenvolvendo. E esse comportamento altruísta ele pode ser atingido por uma sugestão religiosa ou de outros estudos que a gente faz. Em contraposição ao altruísmo, nós vemos o egoísmo, representado por essa outra figura ali. É uma figura onde o eu ou o meu é mais importante do que o coletivo, do que o nosso. E esse coletivo, muitas vezes, ele é visto como algo que não é problema dele. Como, desde aquelas coisas simples como vou jogar o lixo para fora, mas existe fora, ou todos estamos na mesma terra, né? Então, aqueles com o passar do tempo de tanta massificação, ficamos insensíveis àquilo. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, nós encontramos a mensagem de Emmanuel, de 1961, que fala sobre egoísmo, destacando que o egoísmo é uma chaga da humanidade. E Emmanuel observa: o egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Então, é tranquilo nós percebermos, como o altruísmo é a virtude que é o oposto, o outro lado do espectro do egoísmo, que é o nosso pior dos nossos vícios. E no nível evolutivo que nós estamos, a gente não deve, é uma pergunta errada, assim, você é egoísta, Maristela? Essa não é a pergunta que nós fazemos para o outro, nem para nós mesmos. No nosso nível evolutivo, a gente pode ter certeza, eu sou egoísta. A pergunta correta é, como que eu identifico o egoísmo em mim? Em que pensamentos, em que atitudes, onde que ele se mostra e eu preciso enxergá-lo para poder tratar. Então essa é a proposta dessa educação, desse combate, dessas forças que nós temos que dirigir para combater a humanidade. E nesse ponto, nós vamos entender onde que é o melhor lugar para nós tratarmos o egoísmo. É justamente nas famílias, é justamente nos lares. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós trazemos aqui uma passagem de Santo Agostinho que está no capítulo 14, item 9. Ó Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então, quando nós montamos uma família, quando nós aceitamos formar uma família, ou quando nós estamos do lado de lá e aceitamos encarnar e participar de uma família, essa família, esse núcleo, tem esse objetivo principal, que é estar tratando o egoísmo. Então, o egoísmo é a grande chaga da humanidade e a família é o mais importante núcleo promotor da renovação dos indivíduos, como Teresa de Brito nos diz no livro Vereda Familiar. Então, na família, cada um tem a sua programação reencarnatória específica. Mas todos nós que temos como nosso maior mal o egoísmo, nós estamos aqui para tratar o egoísmo e fazer algo mais particular a cada um. O tratar, combater o egoísmo, estar resolvendo essa questão, é o que une, é um ponto de união de todos os integrantes dessa família. E essa família, ela
a composição dela não é por acaso. Aquela mensagem de Santo Agostinho, que nós lemos há pouco, ela fala da missão de quem está conduzindo o barco familiar, que é o pai, a mãe ou o responsável por essa família. Mas nós temos que enxergar, e nós espíritas conseguimos enxergar com mais clareza isso, que o pai e a mãe são os capitães desse barco familiar, ou o responsável que está ali, mas todo barco tem que ir em direção a Deus. O que queremos dizer com isso? Que não são os filhos que têm que serem educados para chegar mais próximo de Deus. São todos os integrantes da família. Então, esse grupo familiar, Deus na sua sabedoria, quando vem a composição desse grupo, ela não vem por acaso. Deus não faz as coisas a esmo. A composição desse grupo é aquela composição que melhor propicia situações educativas para todos desse grupo. Então, muitas vezes, quando nós temos aquele filho, aquele cônjuge, que propõe muitos desafios para nós, que incomoda, que irrita, que me tira do sério, ou que tem outra forma de ver o mundo, e aquilo para mim é um problema, é porque aquele atrito dentro de casa também é um convite ao meu crescimento. Então a nossa proposta é sempre estar levando para a questão da primeira pessoa. O que eu faço na família, como eu me comporto, eu estou aprendendo, eu estou, em primeiro lugar, eu indo em direção a Deus. Em segundo lugar, eu estou conseguindo criar situações que arrastem os outros para a mesma direção em relação a Deus. E Divaldo, no livro Vivências do Amor em Família, ele diz que nós não temos a família que desejamos, porque a família que desejamos, nós não sabemos direito o que nós pedimos, né? A família que desejamos seria aquela família onde não tem atrito, onde não tem confusão. Mas nós temos sim a família que precisamos, justamente pelas questões que nós falamos. Então, e muitas vezes essa família demorou para ser conjugada, para ser formada no plano espiritual, poder reencarnar, estarmos aqui, esse grupo reunido. É muito trabalho do lado de lá para que a gente consiga estarmos todos juntos aqui. E essa caminhada dessa família terrena aqui, como nessa composição dessa família nós temos afetos e desafetos, nem sempre essa caminhada vai ser tranquila. Algumas vão ter poucos atritos, outras muitos atritos. Mas Joana de Ângeles diz assim para nós, no livro SOS e Família. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências separadoras. Essas experiências que a gente vai acertando os ponteiros com o outro, fazendo certo nessa encarnação que nós não fizemos no anterior, pagando dívidas, acertando contas, e na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, olha só, vamos pensar sobre isso que Joana nos diz. Felicidade e dor se alternam, programando a paz futura. Então, se eu não tenho paz hoje, é porque eu ainda estou acertando algumas coisas do passado. Mas a vida não é nem só felicidade, nem só dor. E se agora a gente está num momento de dor, que está difícil, é só ter paciência, respirar fundo, dar um passo para trás, olhar a perspectiva maior e confiar em Joana. Joana sabe o que ela disse para a gente. E se preparar, fazer o que a gente tem que fazer, indo rumo a Deus, para criar essa felicidade que vem no segundo momento e mais para frente a paz mesmo. E agora a gente já entendemos a questão do que é o altruísmo, já entendemos o porquê dessa composição das famílias e a razão de ser da família, que é estar propiciando uma experiência educativa, pedagógica, para nós desenvolvermos esse altruísmo.
E agora nós vamos falar dessas duas forças que Alberto Almeida nos traz nesse livro, Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos. A força de união, que ele chama de sobrenome, e a força de diferenciação, que ele chama de nome. A gente pode usar tanto a metáfora da árvore, quanto a metáfora de uma mão. Então, a força de união, que é o meu sobrenome, é como o tronco e as raízes dessa árvore, ou como a palma da mão, que é o que une todos os membros, é o que une todos os galhos. Cada dedo aponta para o lado, cada dedo é diferente, mas para não ser funcional, ela precisa estar os dedos conectados na palma, certo? E para os dedos serem funcionais, eles não podem estar separados. Então, para perfeita harmonia e perfeita funcionalidade, nós temos que respeitar tanto esta união, que eu pertenço ao clã, tem algumas características daquela família, como eu também tenho que ter espaço para ter a minha individualidade, cada um ser diferente um do outro. Ficou claro? Alguém tem uma ideia por que essa árvore está de cabeça para baixo? Por que a gente coloca uma raiz é mais importante do que a raiz? E onde está a nossa raiz? Está em Deus. Tudo promana de Deus, né? Então, a nossa verdadeira raiz, essa união, está em Deus. E daí a gente vai distribuir e se manifestando através dos seus galhos, dos seus frutos aqui na Terra. Vamos falar um pouquinho mais, dar talvez um exemplo prático para a gente entender melhor essa questão da força de união e da força de diferenciação. Uma família funcional, o que é uma família funcional? Aquela que cumpre o seu papel de estar aproximando de Deus os seus membros. Era uma família que se movimenta amorosamente com essas duas forças. Em algum momento elas se opõem, em outros momentos elas se complementam e elas se equilibram naturalmente. Então a força de união que representa o meu sobrenome, aqueles valores, aquele jeito de ser daquela família, se contrapondo à força de diferenciação, porque cada filho é de um jeito, o pai é de uma, a esposa de outro, cada um também tem a sua singularidade, elas não são necessariamente conflitantes. Elas podem se opor, elas podem se complementar e acabar se equilibrando. Essa é uma família funcional. Vamos dar um exemplo. Alberto Almeida traz alguns casos que explicam bem esse conceito. Uma família, por exemplo, onde o sobrenome é muito forte, onde essa força de união é muito forte, é uma família onde, vamos dizer assim, um dos cônjuges coloca a sua vontade tão presente, com tanta ênfase, tanta certeza, que o outro cônjuge não consegue se expressar. E tudo sai do jeito daquele que tem aquele sobrenome. Ou, quando a força parental, os pais guiam com tanta severidade, tanta firmeza e tanta, digamos assim, inflexibilidade dos filhos, que filho escolhe a faculdade de acordo com a profissão do pai, faz curso em tudo, às vezes escolhe até marido e esposa de acordo com as questões familiares. Então esse é um exemplo extremo, onde a força de união não está se equilibrando com a força de diferenciação. E nós também podemos dizer que se a força de união em demasia traz danos, a força de diferenciação em demasia também traz os seus danos. Porque eu posso confundir essa diferenciação com egoísmo, com personalismo. E quando cada um toma o seu rumo, né? Cada dedo vai para o seu lado, e não se preocupa com o que une, a gente perde principalmente convivência. Cada um cuidando da sua vida, não temos nada para cuidar juntos. Quando a gente perde convivência, nós perdemos em relacionamento. Nós perdemos justamente nas questões que deveríamos estar ali juntos trabalhando.
E Joana de Ângeles nos diz sobre a necessidade da convivência para o estreitamento dos vínculos. Ela fala disso no livro Constelação Familiar, no capítulo 2. E que é em casa que a gente vai treinando na convivência para depois trabalhar na sociedade. Primeiro a gente faz em casa, depois a gente faz na sociedade. Se a gente não tem essa convivência em casa, como que eu vou aprender nos atritos, naquele crescimento dos relacionamentos, para depois ser um bom cidadão que também sabe ser flexível e dialógico uma forma. E isso já nos encaminha para o próximo ponto, que fala dos tipos familiares. Roberto Almeida define, só para questões de estudo, 3 tipos familiares. Nós sabemos que cada família é uma família, que não tem 2 famílias iguais, mas em linhas gerais ele fala de padrões de transação emocional. Como que famílias têm padrões de transação? Ele primeiro fala da família autocrática, que é uma família predominantemente rígida, é aquela de força de união muito forte, um quartel militar, um quartel assim, muito, com regras muito estabelecidas, e famílias com estilo predominantemente permissivo, é aquela onde os pais ou os responsáveis não se apropriaram da responsabilidade, da missão que nós falamos de Santo Agostinho, de comandar esse barco familiar com a Deus. E nós entendemos então que uma família permissiva, ela dá margem a uma força de diferenciação predominante. A família rígida é a força de união muito desequilibrada. Então, nenhuma delas vai ser perfeitamente funcional. A rígida, ela vai matar a singularidade, ela vai matar aquela característica de que cada um de nós somos uma obra única de Deus. E a outra, que é a permissiva, ela vai, aquele laissez-faire, aquele laissez-passer, né? Aquela coisa assim, muito solta, onde cada um faz o que quer, então ele também perde a função de família educadora. Qual que é então a família que a gente se concentra para conversar mais? É a família com estilo predominantemente flexível e dialógico. Essa família, a conversação, a forma habitual de conversação é amorosa. Olha, Alberto Almeida diz assim, o lar se beneficia de relações afetivas intensas. Os pais amam seus filhos com suas singularidades. São cientes que são espíritos em evolução, que têm problemas, e eu também, como pai, como mãe, também temos problemas, e estamos todos fazendo essa caminhada junto. Nessa família flexível, dialógica, tem diálogo, e o pai aprende a ser flexível. Por quê? Porque eu tenho que ter espaço para o filho mostrar que ele é. E daí, o que ele mostrar que ele é, que é positivo, o que eu faço como pai? Reforço, incentivo. E o que ele mostrar de negativo, que tem que ser trabalhado, eu vou lá como um bom capitão de barco e vou conduzir meu navio do marinheiro para onde ele precisa ir. E para nós que somos espíritas, é mais fácil ter dentro de casa esse modelo dialógico flexível, porque nós entendemos as razões espirituais da composição da nossa família. Por isso que a gente estava falando antes. E a gente também fala tanto que a gente está num mundo em transformação, numa transição planetária. Então, se eu estou nessa transição planetária, eu tenho que ser flexível para dar espaço para o meu filho, não apenas mostrar a sua singularidade, mas para ele criar um modelo novo de mundo também. Eu não posso repetir os modelos que nós fomos criados, porque os modelos que nós fomos criados, até agora, não deu muito certo. Olha como nós estamos aí. A gente vem numa caminhada crescente e agora a gente precisa dar um up aí importante, certo? Então, nesse ponto, eu passo a palavra para a Maristela, que nós vamos agora começar a falar da comunicação. Então, tudo isso que a gente construiu,
A Maristela agora vai começar a focar mais na comunicação para vocês saírem com a lição de casa de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Então, dando prosseguimento no assunto de altruísmo dentro das nossas famílias, a gente começa falando da comunicação. A comunicação, de uma maneira geral, é um tema muito importante nas relações humanas. E dentro desse contexto que a gente está vendo aqui, dentro da família, é um ponto fundamental. Nessa obra que o nosso irmão Alfredo falou, que a gente tem a nossa obra de base, Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos, ele justamente aborda um capítulo, diálogo e comportamento. E o que ele nos diz nesse capítulo, justamente? Que o diálogo é uma construção espontânea que se inicia no lar, e isso desde muito cedo, e ocorre de uma maneira informal. E como que ocorre? É através das conversas que ocorrem no momento para buscar os filhos na escola, dentro de casa, nas refeições, quem tem carro é dentro do carro, no lazer. Então isso vai acontecendo e sempre passando então pela escuta e pela oralidade. E as pessoas que são as referências para essas crianças são os pais e os responsáveis, que eles queiram ou não. Então o que vai acontecer? Os filhos reproduzem a maneira de falar dos pais, dos responsáveis. A maneira, o tom, como se diz, a velocidade com que eles estão sintonizando. A escuta, igualmente, os filhos vão copiar a maneira de ouvir dos pais, dos responsáveis, muitas vezes dos pais estão ausentes, são criados por outras pessoas, os avós, os padrinhos, mas são o ofício, a missão de criar essas crianças, né? Esses seres que estão em evolução nesse planeta, né? Então tudo ali passa e ele vai assistindo, e isso passa de uma forma, como ele bem falou, inconsciente, é natural. E aquilo, na fase infantil, o que acontece? O espírito ele vai incorporando da sua bagagem espiritual essa maneira, e ele vai adquirindo isso. Então, nós observamos assim que muito cedo já começa esse processo de comunicação com as crianças, e muito cedo. Então, a gente fica pensando, poxa, olhando isso, fazendo essas leituras, como é que está lá em casa? A gente vai pensando, será que às vezes a gente não tem muita paciência, o diálogo não flui naquela coisa toda, um aumenta a voz, o outro nem dá muita importância também na hora de dialogar. E daí, não tem mais solução. A gente pensa, como é que poderíamos arrumar? Porque, como disse o nosso irmão Alfredo, o objetivo é a gente sair também com algumas propostas, algumas atitudes, a humanizar nossos gestos, né? Então, justamente na obra Em Estudo, ele nos fala que sim, que sempre é tempo para a gente fazer uma revisão nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Todos podem rever. E a gente faz parte, como disse o Alfredo, de um processo educativo e reeducativo, porque nós todos somos integrantes dessa família.
não é porque somos os pais, nós estamos também em constante autoeducação, né? Então, o que acontece? Ele sempre diz aqui na ordem de estudo, ser sempre tempo para fazer as mudanças, desde que, claro, nós estejamos reencarnados. Então, há sempre tempo para mudanças, as mudanças necessárias. Então, é aquela hora que a gente chega, às vezes, no final do dia, como dizia o Santo Agostinho, que a gente tem que fazer a nossa reflexão. Quem sabe ali o que aconteceu, alguma coisa em casa hoje. Então, é um momento de reflexão, eu posso no outro dia retomar. Então, tem sempre tempo de fazer aquela revisão diária. Então, nós vemos que a palavra, ela toma uma importância muito forte dentro do nosso relacionamento familiar. Inclusive, a obra, o autor nos fala que a palavra ela pode ser uma navalha que dilacera o coração, é uma maneira até poética de falar, mas pode ser também um veludo que acolhe as dores filiais, as dores da família. Então, depende como você vai utilizar essa palavra. E aqui a gente completa, né, quando a gente vai um pouquinho mais adiante, não apenas a palavra, a comunicação verbal, mas também a comunicação não verbal. Outra a gente vai chegar à comunicação não verbal. Então, esse tema do peso da palavra nos faz pensar a importância da palavra numa obra de Chico Xavier, Espíritos Diversos, na realidade. É uma mensagem de Emmanuel, e o livro é Coragem. E um capítulo que se chama Nos Domínios da Fala, é o capítulo 31. Então ele nos diz que cada vez que a gente dá forma às nossas emoções e aos nossos pensamentos com o recurso verbal, né, que a gente está se expressando, usando o verbo, como a gente diz, o que a gente está fazendo? A gente está transferindo estados de alma nossa para aqueles que nos ouvem. Então, a conversa é uma doação de nós mesmos. Está saindo alguma coisa nossa. Então, a gente tem que ficar atento. E olha só o que nos diz Emmanuel, que o verbo é criador. O verbo cria, não é? Cada frase é semente viva. Então, a gente tem que ver se é uma semente viva, o que eu estou plantando com aquilo que sai na minha conversa. Imaginamos, assim, pensar nas redes sociais, a gente, né, fazer uma... Como é que fica? Você está dando de si. Então, o que eu estou passando? Eu estou plantando otimismo, com aquilo que eu estou falando, com palavras edificantes, mensagens. Ou eu estou passando com palavras destrutivas, eu estou passando o quê? Certo? Então, Emmanuel nos diz que a gente deve estudar a nossa palavra, porque nós expomos o nosso mundo íntimo através do diálogo. E falando da importância da palavra, aqui a gente tem justamente a imagem que a gente vê do que pode haver muitas vezes na comunicação. Vendo o sol, eu estou vendo, né, o sol, e do verbo vender, olha só, vendo o sol, quanto quer pelo pôr do sol? Né? O joguinho que está fazendo ali, não está vendo, eu não estou falando que eu vendo. Então, e quantas, dentro da casa da gente, muitas vezes por um problema de comunicação, isso pode levar adiante. Tá, então, perguntando, num diálogo amoroso, a gente pode perguntar, mas como que é um bom diálogo? O que é, né, nessa ordem de estudo, e nos dá umas pistas do que seria um bom diálogo, o que precisa. Então, ele dá uns itens, né? A paciência, a capacidade de escuta, a disponibilidade, e em muitos momentos, o silêncio. Opa, mas o silêncio dentro do diálogo parece que não é contraditório.
mas não é um silêncio que eu agora estou chateada, eu vou para o meu quarto, eu não falo com ninguém por 5 dias. Né? Não é nesse sentido. Esse silêncio está inserido em um diálogo. Então ele tem esses pontos assim muito práticos, não é? Não interromper o outro quando ele está falando, ele não terminou a ideia, não interrompe. Se houve um mal-entendido, não vira as costas e deixa falando sozinho. Controlar a nossa ansiedade, porque nós somos ansiosos. A gente não deixa, muitas vezes, o outro falar. Não deixa, porque a gente já está pensando e às vezes acaba cortando. Ele usa uma expressão, essa obra, o autor, ele usa escutar, eu até marquei, né? Escutar sem se emburrar, é o termo que ele usa. Então, os adultos também se emburram, porque a gente fala das crianças, não é? E justamente, escutar, você não precisa falar, ele fala, mas ele comenta, você pode olhar para o seu membro da família e a gente quer apenas colocar para fora, então você deixa falar. E às vezes não é nada, quando a gente tem os filhos que não estão muito bem, às vezes é só uma presença também. Então, como é que se passa isso? Tudo isso acontece dessa maneira, a gente pode até ir exercitando a nossa paciência. Aquele membro que tem uma dificuldade de articular as ideias, a voz. E as crianças participam dessa dinâmica, também vão aprendendo. Então, a gente vê que esses elementos que a gente citou aqui, da paciência, a capacidade de escuta, disponibilidade, o silêncio, isso faz o quê? Isso implica numa atitude de olhar para o outro, de sair um pouquinho, como a gente diz, do nosso umbigo, né? E levantar os nossos olhos e se voltar para o outro. Isso implica solidariedade, isso implica responsabilidade. E a gente vai ouvir não para a gente se defender, ou então já está pensando na resposta que eu comentei acima, mas a gente pode ouvir, e devemos ouvir, para servir. Serviço, o visto do ser, como a gente diz. E aí a gente está falando não do egoísmo, a gente está falando do oposto do egoísmo, que o nosso irmão Alfredo falou bem no início, que é o altruísmo. Então a gente vê que esse altruísmo, ele é o fundamento, ele é a base de uma comunicação amorosa. E quando falamos em comunicação com o nosso próximo, e aqui nós estamos falando dos nossos familiares, dos nossos próximos, mais próximos, eu penso em um vídeo que fala exatamente dessa questão que a gente vai abordar logo, da comunicação não verbal, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu explico, é um vídeo que se encontra no YouTube da Alessandra Fick, e ela fala das 4 lições que ela aprendeu com o cãozinho, numa cadelinha que ela tem, e eu cito rapidamente só para compartilhar, porque ela conta que ela aprendeu com a cadelinha os sentimentos, né? O amor, a sensibilidade e a felicidade. Mas tem um outro ponto que ela aborda nessa lição, que é a comunicação não verbal. Porque o corpo fala e essa comunicação é muito mais forte do que palavras, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto, porque como que um animalzinho pode comunicar tanto sem o recurso verbal? Mas voltando ainda nessa comunicação não verbal, o cachorrinho, ele entende muito bem quando ela não está bem, ele sabe quando ela quer trabalhar, ele fica no cantinho. Quando já passou, ele vem para fazer a brincadeira com ela. E quando ela chega em casa, é uma festa. Quem tem animalzinho sabe disso. E o animal demonstra essa alegria do encontro. E a gente pensa, né?
a gente também demonstra alegria do encontro depois de um dia de trabalho, encontrar os nossos amados, os nossos entes queridos. É tão comum, não é? E a gente às vezes não lembra disso. Não é? Então, sem a comunicação, ele conseguiu tudo isso de fazer, de conquistar essa relação. Então, que a gente pense um pouquinho, fica um ponto para a gente fazer essa reflexão de lá em casa. Um olhar, é um gesto, é uma maneira de falar, de se comportar. E você não está fazendo, você não está usando a linguagem verbal. Porque muitas vezes até um gesto fala muito mais forte. Então, são detalhes? Sim, são detalhes. Mas são detalhes que fazem a diferença. Você não vai fazer alguma coisa de bom gosto demonstrando que está triste. Porque não é coerente. Né? Então, é muito mais do que palavras. Então, nesse sentido, já que nós estamos falando da comunicação não verbal, a gente já faz um gancho, como a gente diz, como que eu estou lá em casa, né? Porque as mensagens que a gente passa, nós pais responsáveis, no nosso dia a dia, nós somos espíritos, não é? Nós seguimos os ensinamentos do Evangelho. E lá em casa, como é que a gente fica? Nós. Qual é a nossa atitude? A nossa comunicação não verbal? A gente sempre comentou o nosso amigo Alfredo. A gente vem aqui, então aqui dentro a gente está bem, no centro. E depois, lá dentro de casa, a gente dá uma pensada como é que estão. Os nossos filhos, nosso companheiro, nossa companheira, nos vê seguindo o Espiritismo. Ele nos traz confiança, alegria de viver. E a gente demonstra isso no dia a dia. Fica a nossa reflexão. E, justamente, nessa reflexão, tem uma mensagem muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 10, não é? É do Espírito Protetor, que ele nos diz, esse item é sobre o homem no mundo. E nós encontramos justamente, fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Então ele nos diz, sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. Consciência é interno, é interiorizar, não é aquela alegria passageira, mais superficial, não. Essa é uma alegria que dá boa consciência, porque ela está interiorizada. Então ela vem de dentro para fora. Né? E ele, um pouquinho mais longe, ele diz que a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, né? No sentido de temor, de medo. Dentro de casa, como é que a gente se porta? Com as nossas preocupações e responsáveis de família. Agora, tudo que a gente está comentando, né? Começar a melhorar a nossa comunicação pelo verbal é importante. A gente pode treinar em casa a paciência quando o nosso companheiro não está muito bem, a nossa companheira não está muito bem, os nossos filhos, um filho que está um pouquinho mal-humorado, né? Um irmão, uma irmã. Então, tudo isso é desejável, isso tudo é muito bom. Mas quando nós também, não estamos bem, nós também a gente se levanta muitas vezes, também não está bem para enfrentar essa realidade. E nós tendemos mostrar um pouco desse não verbal que vai se manifestar, né? Que é um meio profundo, que a gente queira ou não. Então, nesses casos, né, onde a comunicação já começa a ficar diferente e nós
nós vamos ter que usar uma outra forma, porque o grupo está saindo do eixo, como a gente disse, ele está fora do centro. Então, agora que vem, cabe a nós de fazer a busca do Evangelho. Então, quando a gente for se humanizar os gestos, nós vamos ver um pouquinho adiante de trazer o Evangelho nesse momento. Porque ele vai nos auxiliar a manter a harmonia, o equilíbrio. E aí vai abaixando a tensão, vai abaixando o conflito. O conflito vai perdendo força. Porque tem um que vai pegar e vai ter um pouco um olhar diferente do conflito, abaixa, vai abaixando, e vai surgindo já um outro tipo de comunicação, já o clima não fica tão tenso. E essa comunicação amorosa, ela vai surgir como um resultado natural, um subproduto que a gente diz. Como essa face visível que a gente está em comunicação com o quê? Com os ensinamentos, é o outro lado, é a nossa conexão com o divino. É a árvore, a nossa conexão com o divino. Porque muitas vezes a gente pensa que altruísmo, como foi falado no início, também tem pouca noção de filantropia. A gente precisa fazer obras enormes, grande vulto, abnegação, deixar tudo para fazer. Não. A mensagem que foi lida bem no início do nosso irmão Alfredo, de Emmanuel, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, ele nos lembra que isso é um trabalho individual, é um trabalho íntimo. Então, não são as obras lá fora. É aqui dentro que a gente começa. E nós podemos praticar esse bem a partir de nós mesmos. O próximo mais próximo. E podemos começar conosco. De amar o próximo. Então, eu vou me amar, eu amo. E eu amo o próximo como a mim mesmo. Então, amar o próximo como a si mesmo. E isso começa conosco na humanização de gestos, também. E quem é o próximo, mais próximo nesse caso? E aqui a gente lembra também as palavras do apóstolo Paulo, que a gente encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, quando ele diz que meus filhos, na máxima, fora da caridade, não há salvação, estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Então, a gente vai pegar especialmente esse ponto. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo que essa máxima é a que melhor expressa o pensamento de Jesus. Que nada resume melhor os deveres, os nossos deveres, os deveres do homem, o homem no sentido de ser humano, os nossos deveres. E Paulo faz a seguinte interpretação que eu leio, porque é muito interessante: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas ela vos levará a fazer o bem. Então, todas as nossas ações devem se submeter ao controle da caridade. Então, dentro da nossa casa, a comunicação também vai passar pelo controle da caridade. Todas as ações. Em muitas situações desafiadoras, a caridade vem nos mostrar que não nos cabe exigir, nem mesmo dos nossos entes mais próximos, o que eles não podem nos doar. Isso é difícil todo dia praticar isso. Não é muito simples. É passo a passo para a gente fazer a nossa evolução. E que em muitas situações nós não faríamos de forma diferente se estivéssemos no lugar deles.
essa mensagem de Emmanuel, e ele termina, né? Ele vai concluir essa mensagem, com a qual eu também vou concluindo essa exposição. Emmanuel, ele vai afirmar, no capítulo de caridade e convivência, caridade e relacionamento, caridade e convivência, que é na obra Convivência. Essa obra também é muito boa, esses dois capítulos muito importantes para essa questão da comunicação. E o que ele vem nos falar, então, que a gente vai concluindo a nossa exposição? Ele afirma que a gente deve ampliar a nossa ideia do que nós estamos falando aqui, de caridade. Nós vamos sair dessa ideia da caridade material e a gente vai para essa caridade da área espiritual, né? Em que devemos reconhecer que a beneficência em nossos relacionamentos é a única luz suscetível de nos conduzir ao clima do amor e à vitória da paz. A única luz capaz. Né? Essa beneficência que é o bem, que é o altruísmo do que nós estamos tratando essa noite. É a única luz capaz de nos levar ao clima do amor, à vitória da paz. E ele diz ainda, a mensagem bem clara, que a caridade é a base da paz no relacionamento humano. Uma convivência feliz, ela vai pedir apoio e ela vai pedir compreensão. É essa a mensagem de Emmanuel. E aqui, então, a gente conclui a nossa exposição. A gente agradece a paciência de todos, a presença de todos, o olhar de cada um. Estão aqui presentes com esse friozinho depois do ciclone que nos mobilizou. E a gente deseja a todos uma boa noite, um bom retorno para as suas casas, que a gente volte com o coração mais leve, com uma vontade lá no fundo de refletir, começar uma comunicação amorosa em casa, talvez mandando uma mensagem, fazendo um telefonema, um contato com aquela pessoa da família que estava meio assim, que a gente pode ter um outro olhar, que a gente possa ter essa mensagem no nosso coração e nas nossas atitudes. Gratidão.